Hoje, dia 2 de janeiro de 2025. Você vê como as coisas passam tão rápido. A gente se prepara, final de ano. Eu estava arrumando ali a câmera, que ela estava um pouco meio torta. Porque eu já cheguei um pouco meio atrasado hoje, não deu para configurar ali no padrão certo, né? Mas amanhã vai ser diferente, amém? E passa tão rápido, né? As pessoas, vamos conversar um pouco aqui nesta manhã. As pessoas, elas se preparam para Natal, se preparam para final do ano, elas compram vestes, elas gastam, né? Investem, e as coisas passam tão rápido, tão rápido, tão rápido. E quando você percebe, Elisângela, bom dia, que Deus abençoe. E passa tão rápido, e quando você vê, já se passou, ou seja, ficou tudo para trás. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, né? Ansiosos e preocupados. Mas, queridos, é justamente isso que nós precisamos ter domínio próprio. Se nós não tivermos o domínio próprio sobre todas as coisas que estão à nossa frente, nós vamos nos sucumbir diante das circunstâncias que muitas vezes vêm para nos afogar. Muitas vezes a gente é pego de surpresa por algumas situações, alguns problemas, algumas adversidades. E quando nós, muitas vezes, sem perceber, a gente já está no meio de um vendaval, no meio de um problema ou de uma dificuldade. Quando esses problemas eles vêm, e eu digo isso porque antes eu tentava empurrar os problemas para frente, as dificuldades, mas hoje não, eu chamo elas para mim. Esses problemas, essas dificuldades, quando vêm, ela tem que estar mais perto. Por quê? Porque quanto mais cedo você resolver os problemas, mais em paz você vai estar. Agora, ouça bem, Deus só dá grandes batalhas para grandes guerreiros. E Deus, ele não vai dar a batalha maior do que você pode suportar. Nós precisamos entender isso, esse domínio próprio através do Espírito Santo, porque se nós não estiver cheio do Espírito Santo, nós vamos querer resolver através das nossas próprias forças, através do nosso próprio conhecimento, entendimento, e isso é falho. Porque o próprio Senhor Jesus, eu ministrei aqui já o ano passado, você vê como é que faz tempo, o ano passado, dá uma alusão que faz tanto tempo, né? E Jesus, ele diz assim que nada, não podereis fazer nada sem mim, sem Deus nós não podemos fazer nada. Quando nós olhamos no âmbito espiritual, né, natural, em todas as áreas da nossa vida, não adianta nós querermos muitas vezes resolver problemas de um âmbito espiritual na área, no âmbito natural. Porque aquilo que é espiritual, você resolve espiritualmente. Então, aquilo que é natural, você resolve no natural. Então, quando os problemas vêm, eu tento solucionar o mais rápido possível. Porque quando eu resolvo esses problemas, eu com certeza vou ter paz, vou ter alegria mais cedo. Então, nós estamos olhando, vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Natal, Ano Novo, ansiedade, problemas, dificuldade. O que nós vamos comer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos comprar, o que nós vamos vestir. E aquela ansiedade, porque Natal é nada mais do que comercial, né? É algo que foi feito para o consumismo. E por esse fato, todos ficam preocupados. Todos ficam preocupados. Mas só que o seguinte, olha, já passou. Nós já estamos em 2025. Foi ontem, foi? Ou seja, o ano passado, nós já estamos falando de algo do ano passado. Nós já entramos no ano novo. Agora, esse ano novo, realmente nós precisamos entender que é um ciclo novo. É mais um ciclo de 12 meses. Onde nós vamos estar todos os dias, vencendo,
vencendo, vencendo, vencendo, vencendo. Na nossa força? Não. Porque o Senhor diz na sua palavra, Ele diz na sua palavra, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja bem, nós estamos vivendo um novo ciclo, um ciclo diferente. Se você, nesse ano de 2025, que é um ciclo diferente, é um novo ciclo, e Deus faz nova todas as coisas, você começar a fazer as mesmas coisas que você fazia o ano passado, você vai ter os mesmos resultados. Agora, se você quiser resultado diferente, tente fazer coisas novas, coisas diferentes. Eu estou dizendo isso para a minha vida. Vamos tentar fazer coisas. Se o ano passado foi um ano frustrante, foi um ano sem resultado, foi um ano porque eu continuei fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então daqui para frente eu preciso mudar a minha estratégia. Eu preciso mudar nesse ciclo novo para que Deus possa fazer nova todas as coisas. Por que eu escolhi esse versículo aqui? É justamente por isso. Está aqui em Apocalipse, capítulo de número 5, capítulo de número 21, e o versículo 5, ele diz assim, ó: e aquele que está sentado no trono disse. Quem é que está sentado no trono? Deus. O Senhor Jesus, que está sentado à destra do Pai. E eu escolhi esse versículo, ele diz, e aquele que está sentado no trono, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Olha só que coisa maravilhosa, entenda isso. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Que maravilha, que coisa tremenda. Agora, veja que nós, quando olhamos aqui essa palavra no livro de Apocalipse, ele está falando de quê? De novos céus e nova terra. É um novo ciclo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, para as pessoas que são dispensacionalistas, se você é um dispensacionalista, você vai entender que nós começamos na inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Nós estamos vivendo hoje o tempo da graça, o favor imerecido de Deus. Esse tempo da graça é o tempo da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. A palavra graça, ela tem um significado abrangente, é a única palavra, né, que tem, ela é uma palavra traduzida por chariz, que tem uma tradução de amor, de bondade, de fidelidade. Graça é um poder empoderador da parte de Deus para nos levar a um nível diferente. E quando nós olhamos essa graça, nós já estamos no outro ciclo, porque antes nós estávamos escravos, nós éramos vencidos pelo pecado, e hoje nós temos, da parte de Deus, na época da graça, né, um Deus soberano, que ele diz assim, ó, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Você agora entra no ciclo da graça, o ciclo da bondade, da benevolência, do amor de Deus, do perdão de Deus, a graça de Deus, reparadora, regeneradora, revigoradora, essa graça de Deus. Mas quando nós estamos lendo Apocalipse, é o novo ciclo. É o ciclo de quê? Do milênio. Ou seja, nós estamos na época da graça, depois da graça vem o milênio. Lei, graça e milênio. Então, nós vamos viver lá na frente. E o Senhor aqui, nessa passagem aqui, de Apocalipse 21, o versículo que nós acabamos de ler aqui, ele disse assim, acrescentou, escreve estas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. E aliás, ele diz assim, tudo já está feito. Nós precisamos entender esse ciclo que nós estamos vivendo,
um ciclo de 12 meses, onde nós estamos começando janeiro, fevereiro, março, abril, e assim sucessivamente até dezembro. Então, nós queremos algo novo de Deus, nós precisamos fazer algo que nós nunca fizemos para ter algo que nós nunca tivemos. Eu estou dizendo isso porque Deus tem falado comigo muito forte. Se você está no mesmo lugar, onde você tem os mesmos resultados, e você não está satisfeito, você não está contente, você precisa então mudar. É óbvio que você vai mudar conscientemente. Você vai mudar, você vai orar, você vai clamar, você vai buscar a face de Deus. Você vai entrar num nível onde você não vai fazer com as suas mãos, mas Deus vai operar através do clamor, através da oração, através da súplica. Ora, esse ano, exemplo, tá? Eu até estou com um aqui, ó. Eu estou com esse livro aqui, ó. Eu comecei a ler um livro, está fazendo 15 dias, de 180 páginas. E eu terminei ontem. Não está nem 15 dias. E eu terminei ontem. Hoje, na realidade, nessa madrugada, eu já comecei em outro livro. Ou seja, eu falei para Deus, Deus, eu quero ler pelo menos 2 livros, 1 livro por mês, 2 livros, todos os meses. Todos os meses eu quero ler pelo menos 1 ou 2 livros. Por que eu tenho que ler? Porque, querido, se eu não tiver conhecimento, eu vou viver embaixo do conhecimento dos outros. Se eu não tiver sabedoria, eu vou ver embaixo da sabedoria dos outros. Então, quando nós olhamos nesse âmbito, quando nós olhamos nesse ciclo que nós precisamos sair, muitas vezes você está num ciclo tão vicioso que isso rouba de você toda a projeção espiritual de Deus. Como, pastor? Você está tão atrelado, tão ligado através do sistema, porque o sistema é esse. O sistema é esse. O sistema ele quer aprisionar você. O sistema ele quer engessar você. O sistema ele quer colocar você dentro de uma bolha. E qual é o sistema, pastor? É as redes sociais. Tem pessoas que ficam o dia inteiro no celular, não conseguem se desvencilhar. Tem pessoas que não conseguem sair desse TikTok, do Facebook, não conseguem sair desse sistema aí que veio para aprisionar as pessoas, para engessar as pessoas. Então nós precisamos então sair desse sistema, sair desse lugar onde a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então hoje é o dia 2 de janeiro, se você quiser fazer algo novo, algo diferente, comece agora, eis que faço nova todas as coisas. O Senhor disse assim, ó, e já está feito. Eu já fiz, já está feito. Por que já está feito? Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e o Deus do futuro. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós olhamos tantas passagens bíblicas que nos dá um embasamento tão grande daquilo que já está feito e que nós só precisamos obedecer. Porque um dos caminhos corretos para a obediência, para o êxito, para que nós possamos andar em vitória, de vitória em vitória, a primeira dela é um caminho da obediência. Porque a palavra de Deus ela é bem clara, que o Senhor disse assim, ó, 1 Samuel, capítulo de número 15, o versículo de número 22. Tem, portanto, o Senhor prazer em sacrifício, tem tanto o Senhor prazer em sacrifício como que se obedeça a sua palavra? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então esse é o caminho da obediência. O outro caminho é o caminho do serviço. Qual é o caminho do serviço? O caminho do serviço é que Jesus disse, não pensais que eu vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida por muitos. Quando você serve, você se sente realizado. Por quê? Porque é melhor você dar do que você receber. Quando nós começamos a fazer para Deus, Deus começa a manifestar na nossa vida aquilo que já está feito nele. Então, esse é o tempo da bondade de Deus, da graça de Deus, favor imerecido. Não é por merecimento. Não existe meritocracia, não é por mérito seu. É porque já está feito em Deus. Nós só precisamos mudar o rumo da nossa mente. O caminho que nós estamos trilhando,
o caminho que você quer trilhar, se é o caminho que você não teve vitória e não teve êxito, é o caminho que você, muitas vezes daqui para frente, você vai querer continuar nele, que nunca te deu nenhum resultado. Agora, se você quer um caminho, e esse caminho é o caminho que você quer resultado em Deus, começa pela obediência. Começa pela obediência. É o caminho que você vai encontrar alegria, vai encontrar as promessas de Deus, vai encontrar resultados em Deus. Poderíamos falar isso, resultados em Deus. Por quê? Porque o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu GPS, Deus não deu mapa para Abraão, ele somente obedeceu. E ele saiu e foi. E ele saiu sem saber para onde ir, herdeiro com Isaac da mesma promessa. E quem é Abraão? Quem foi Abraão? Abraão foi o pai na fé. Porque fé não se explica, fé se pratica. É um ato, você faz, você obedece. Quando nós olhamos a praticidade de Jesus, dizer assim: eu não vim, não. Eu não vim para ser servido. Ele poderia ter sido servido, mas ele veio para servir e dar a vida por muitos. Então, esses dois caminhos, existem vários caminhos. O caminho da sinceridade. O caminho da sinceridade é o caminho do justo. É o caminho do justo. Sinceridade é aquele que é sem cera. Ou seja, a palavra sinceridade vem de sem cera, né? Antigamente eles faziam aqueles vasos de barro. E aqueles vasos de barro levava-se para o fogo, para ser queimado, para ter mais uma durabilidade, né? E ficar mais fortificado o vaso. E muitos deles rachavam. E aqueles vasos que rachava-se, lógico que o oleiro não queria perder, né? Então ele pegava e colocava ali uma cera, pintava e colocava para vender. Só que quando o comprador vinha comprar, ele dizia: você quer com cera ou sem cera? Por isso que a palavra sinceridade. Sinceridade, nós olhamos a palavra do Senhor dizendo, no Salmo, dizendo assim: já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo sem resposta e nem a sua descendência mendigar o pão. Sinceridade vem de justiça, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. Quando nós chegamos diante de Deus com sinceridade, realmente falando para Deus quem somos nós. Porque tem muitas pessoas que querem enganar Deus, sabendo que Deus, muitas vezes, as pessoas não sabem que antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então, quando nós olhamos, colocamos diante do Senhor tudo aquilo, quem somos nós, de fato e de verdade, isso é sinceridade. Então, esses três caminhos, eu poderia falar de mais outros caminhos, né? Outros caminhos que vai realmente culminar na nossa vitória, no nosso êxito, na nossa alegria, que vai fazer toda a diferença agora em 2025. Você quer realmente fazer aquilo que você vai ter, com certeza, eu não tenho dúvida, que Deus vai fazer coisas grandes. Amém, irmãos? Jerry, bom dia. O Jerry está na Bahia, né? Está na Bahia. Como é que é o nome da cidade aí, Jerry? Amém? Então, olha só. Deus abençoe a sua vida de forma grande, rica e poderosa. Nós precisamos somente sair desse lugar onde nós estamos, irmãos. Por exemplo, quando eu estou falando de sinceridade, a gente falar aquilo que é sincero diante de Deus e falar com sinceridade, irmãos. Agora, porque tem pessoas, eu poderia falar de tantas coisas, eu poderia falar de dependência e independência. Porque tudo isso está atrelado a esses caminhos, né? Mas não tem tempo para mim falar de muitas coisas que a gente precisa. Tem pessoas que são independentes, tem outras que são dependentes, né? E nós precisamos nesse momento, tem a codependência também, e assim sucessivamente. E tem a interdependência ainda também. Agora, nós precisamos fazer mudar. Você quer ter êxito, você quer ter vitória, você quer... Saia, irmão, desse lugar aonde você está tendo reveses, aonde não está acontecendo nada. Muda, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua vida. Eu digo isso porque é o seguinte: o ano passado eu gosto de ler, eu não sou aquela pessoa literado, mas eu gosto de ler. E o ano passado eu até comecei a ler, mas não foi satisfatório, né? E eu quero que você entenda essa palavra,
que está aqui em Apocalipse. Você pode ler aqui a palavra em Apocalipse, que quando Jesus está falando isso aqui, irmão, ele está falando de um tempo, entendeu? Ele está falando de um ciclo, é outro ciclo. Ele já não está falando na época da graça, ele já está falando na época da Nova Jerusalém, ou seja, aonde nós vamos estar vivendo lei, graça e milênio. Nós vamos estar no milênio. Então Deus ele é tão maravilhoso que ele diz, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, novas todas as coisas. Algo recente, não usado, não surrado, né? Com respeito à substância. Ele faz algo que é novo, algo que você não viu ainda, que você não entendeu ainda. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus traz à existência coisas que não existem como se já fossem. Deus ele começa a desenhar um novo quadro na sua vida. Ora, pastor, já estou com 75 anos. É o ano do início daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. E Deus começou a fazer na vida de Abraão nesse tempo, nesse período. Então não existe um tempo, não, existe um posicionamento. Ah, não, mas eu já estou no tempo de 75 anos como Abraão. Não existe um tempo, existe um posicionamento. Quando nós fizermos para Deus, quando nós seguirmos esse caminho aonde nós vamos ter realmente resultados. Você quer ver? Eu falei aqui no Ano Novo, eu falei sobre Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Deixa eu abrir aqui para mim ler para você. Embora eu sei, né? Eu sei o versículo, mas eu vou ler para você aqui, porque fica muito melhor. Eclesiastes 12, 13 e 14. Eu só li aqui o 13 no final do ano. Ele diz assim, de tudo o que se tem ouvido, de tudo que você ouviu, ele diz assim, a suma o resultado primeiro, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é um dever de todo o homem. Isso é um dever de todo homem. Agora, depois eu explico isso aqui. Agora o versículo 14 ele diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou que sejam ruins, más. Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam elas boas ou ruins. Então, quando eu me posiciono diante de Deus, fazendo aquilo que é reto diante de Deus, entendeu, irmãos? Eu vou ter resultado, em nome de Jesus, você vai ter resultado. Quando nós olhamos o versículo 13, nós olhamos quem foi que escreveu esse livro Eclesiastes? Salomão. E esse daqui não está em ordem cronológica, mas dá para nós entendermos que Salomão escreveu esse livro aqui quando ele já tinha uma idade. Quando ele escreve Cantares de Salomão, é um livro que quando as pessoas não entendem e não lê ele olhando no espiritual, você vai dizer, não, esse livro aqui é um livro que nem era para estar aqui na Bíblia, não. Esse livro aqui é um livro totalmente contra a palavra de Deus. Ele estava perdidamente apaixonado. Salomão estava perdidamente apaixonado quando ele escreveu esse livro. E ele escreveu esse livro por volta aí, eu estou conjecturando, quando ele tinha entre 20 e 30 anos. Por quê? Porque ele estava perdidamente, louco, apaixonado. Ele não era nem amor, era paixão. Porque a paixão ela acaba, o amor não. Então o que acontece? Ele estava apaixonado por uma mulher sulamita. É ou não é, irmão? E o que acontece? Ele escreve esse livro. Quando você lê esse livro, você vai, se você não olhar ele no âmbito espiritual, o noivo, que é Jesus, a noiva, que é a igreja, e você vai ter todo esse vislumbre espiritual, né, para a gente entender, e não sair do propósito que é o livro, né? Agora, quando ele escreve Provérbios de Salomão, que também foi Provérbios, foi Salomão que escreveu. Ele escreve 3 livros.
Cantares de Salomão, né? Cantares, e Provérbios e Eclesiastes. Quando ele escreve Provérbios, e eu estou falando para você, não? Porque senão os teólogos vão dizer, tá, é porque tem um monte aí de urubu de plantão, né? Ele escreveu Provérbios de Salomão, ele escreve aí entre 40 e 50 anos, 55. Por quê? Porque ele começa a ensinar. É o tempo que a pessoa começa a aprender e começa a ensinar. E ele começa no capítulo 1, o versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a instrução e o ensino. Ele vai nos ensinando tanta coisa. Provérbios 12, 13, ele diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O capítulo 27, 7, ele diz que a alma faminta pisa o favo de mel, né? Mas a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta toda amarga é doce. Então, quando a pessoa ela não tem, né? Ela não tem fome de Deus, ela está farta de tudo, ela não quer saber das coisas de Deus. Ele começa então a ensinar. Mas quando ele vai escrever Eclesiastes, eu acredito que ele já estava com uma idade muito avançada. Ele já estava com uma idade, né, muito avançada. E o Espírito Santo então incomoda ele para escrever Eclesiastes. Ele acorda no meio da madrugada, já com a sua vista meia turva, pega aquela bengala, porque as suas pernas, né, os seus músculos, seus nervos já não têm tanta estrutura para sustentar todo aquele corpo. E ele agora acorda na madrugada, o Espírito Santo acorda ele e chama ele, né, para escrever, né? E quando ele acorda, ele se aproxima diante daquele grande espelho que tinha no quarto lá, daquele monarca, e ele começa a olhar para suas pálpebras caídas, aqueles sulcos que estão agora na sua pele, no seu rosto, aquelas marcas profundas, a barba branca, careca, de cabelo branco, sem força. E ele começa a olhar e diz assim: um rei que teve dinheiro como pedra, ouro, prata. Você olhar Eclesiastes, você vai ver isso. Mulheres. Ele foi atrás da ciência, foi atrás do trabalho, foi atrás do conhecimento, foi atrás do prazer, ou seja, uma vida sexualmente. Ele fala tudo ali. E ele começa então a mostrar todos os caminhos errados. Se você ler Eclesiastes capítulo 1 e o versículo 1 a seguir, você vai ver todos os caminhos errados que Salomão ele tomou. Foi os caminhos que ele tomou e nenhum deles preencheu um vazio, porque ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele se perdeu no reinado, ele se perdeu no amor, ele se perdeu no trabalho. Ele queria preencher um vazio que ele tinha no trabalho, na cultura, na ciência, né, na natureza, observando as formigas, em tudo. Só que quando ele chega no tempo, nesse último tempo, ele diz assim, ele fala em Eclesiastes 12 e o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o resultado, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo o homem. Nós só encontramos a satisfação por completa no Senhor. Nós só encontramos a alegria completa em Deus. É por isso que 2025 o Senhor entra dizendo assim: você está vivendo um novo ciclo. Você vai ver um novo ciclo da sua vida. Eis que faço nova todas as coisas. Aquele que está sentado no trono, ele diz: escreve essas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 5. Essas palavras são fiéis. E ele diz assim: eis que já está tudo pronto. Ou seja, por que ele está dizendo que está tudo pronto? Posicionamento daquilo que já está feito em Deus. É um novo ciclo, é um novo tempo, é uma nova vida. Comece agora a praticar. Faça para Deus coisas que você nunca fez e você terá coisas que você nunca teve. Saia do lugar da mesmice.
Você sem resultado, sem significado, insignificância. Porque senão você vai ficar igual Salomão, andando em ciclo. Igual o povo andou no deserto, 40 anos em ciclo, sem ter resultado, sem nunca chegar a Canaã, sem nunca entrar na terra da promessa. Foi necessário nascer outra geração que entrasse na terra da promessa, que entrasse em Canaã, totalidade das bênçãos, totalidade daquilo que Deus tem preparado para você. Mas eles ficaram no ciclo vicioso da murmuração. Você quer ver? Está aqui, ó. Por isso que o novo ciclo da nossa vida iniciou ontem. Deus vai fazer novas coisas. 2025 vai ser um ano de mudança, um ano de vida nova, uma vida completa, restaurada, uma vida em Deus, para que o nome dele seja glorificado. Você quer ver aqui? Deixa eu mostrar para você que aquele povo, ele nos deram um exemplo claro. Está aqui em 1 de Coríntios, capítulo número 10. Está aqui, ó, o versículo número 1. Eu quero mostrar para você aqui as coisas que levaram o pessoal a ficar no deserto e não entrar em Canaã. Deus, ele preparou Canaã algo novo, era uma terra nova. Era um ciclo novo para a vida daquele povo. Aquele povo teria que deixar o deserto, deixar o Egito, tirar o Egito de dentro deles. Novo ciclo, Canaã é um lugar diferente. Entenda isso, 2025 vai ser um ano diferente na sua vida. Coloque isso na sua agenda aí. Coloque essa mensagem aí no seu travesseiro. Não perca esse vídeo, deixe ele aí para você, todo dia você se alimentar dele, você se lembrar dele. Escute isso. Do Jordão para trás ia ficar as lembranças dolorosas do passado. Do Jordão para trás ia ficar o deserto. Do Jordão para trás ia ficar toda perseguição sofrida no deserto, toda maldade, toda problema mental, sentimental, todo problema de nível natural que foi sofrido no Egito, para que você pudesse passar para Canaã. Então, quando nós olhamos aqui, Deus está dizendo assim, nós precisamos deixar algumas coisas em 2024, deixar para trás, é um novo ciclo, é um novo tempo. Eis que faço nova todas as coisas. Deus vai fazer coisas novas em nome de Jesus, mas nós precisamos viver esse tempo novo em Deus. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu já comecei comendo livro. E outra coisa, foi segunda-feira já chegou mais 3 livros. Eu comecei a ler um, faz 15 dias, detonei já 180 páginas, já comecei em outro, está aqui, ó, outro livro aqui, já comecei, olha aí, ó, outro livro aqui, cadê, onde é que está? Deixa eu mostrar para você, ó. E olha só o nome, Cura pela Palavra. Então veja bem, e já chegou, esse aqui foi um dos que chegou segunda-feira, e eu vou então fazer o quê? Eu vou fazer algo que realmente, com certeza, eu vou sair daquele ciclo vicioso e nós vamos agora entrar em um novo tempo em Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Você vai viver o tempo novo de Deus, você vai viver as benesses de Deus, as maravilhas de Deus. Amém, irmãos? Olha só aqui, ó. É por isso que nós vamos estar aqui, faz uns 2 meses que nós estamos fazendo aqui essa live, estou preparando aqui um podcast para nós. Amém? Se você quiser contribuir, ajudar a gente, está aí o Pix aí para nós estarmos aqui todos os dias. Nós vamos estar aqui incentivando, nós vamos estar ministrando a palavra para você, nós vamos estar trazendo a palavra inerrante, a palavra viva, a palavra poderosa. Por quê? A palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz assim, ó, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes que vai entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra ela vai onde a ciência não vai. Essa palavra ela adentra aonde só você conhece, aonde Deus quer mudar a sua vida. Você quer ver? Às vezes nós olhamos, e quando eu falei aqui sobre 3 caminhos aqui, obediência, serviço
Eu poderia falar muito mais sobre obediência, sobre serviço, sobre sinceridade. Nós olhamos Jacó. A palavra Jacó quer dizer enganador, suplantador, né? E a Bíblia diz que ele precisava ter um encontro com Deus, porque ele fugiu do seu irmão e agora ele estava retornando. Deus apareceu, Deus prosperou ele, fez tudo, mas ele precisava ter um encontro com Deus. E quando ele passa o Val de Jaboque, ele entra naquele mato ali, de madrugada, um anjo agarra ele e ele começa a lutar com um anjo. E quando estava já amanhecendo o dia, por isso que tem um hino aí, né? Já na alva, né? Na alva do dia, uma coisa assim. Então veja bem. Então ele começou a lutar com o anjo, e o anjo agarrou ele, ele agarrou o anjo, e o anjo disse: olha, já está amanhecendo o dia, e tu me solta. E ele disse: não, eu não te solto. Como é que é teu nome? E o anjo disse: não me solta, porque eu preciso ir. E ele disse: não, não vou te soltar. Ele tocou na coxa de Jacó, Jacó ficou manco. Ele disse: não, não vou te soltar enquanto tu não me abençoar. Ele disse: como é que é teu nome? Ele disse: Jacó. Ou seja, você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia o nome dele? Claro que sabia. Mas muitas vezes nós olhamos e quando a gente traz assim no espiritual, Deus estava dizendo assim: eu quero esse Jacó que está lá dentro de você, essa mudança que tem que ser feita está dentro de você, esse Jacó, esse suplantador, esse enganador que está lá dentro, arranca esse daí que eu quero ele, eu quero esse Jacó aí. Porque quando eu confesso quem eu sou diante de Deus, eu entro como Jacó, mas eu saio como Israel. Ou seja, é nesse momento que o nosso nome vai ser mudado, a nossa história vai ser transformada em Deus. Você está entendendo, irmãos? É nessa hora. É nessa hora. Esse Jacó, né? Às vezes nós queremos, nós nos enganamos a nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos, achando que Deus não sabe. Deus, ele quer só ouvir o que nós temos para falar para ele. Eu sou o Jacó. Aí Deus disse: é esse Jacó que eu quero. Sai ele aí, agora vai entrar o Israel de Deus. Porque tu lutaste com Deus, né? Ou seja, ele não lutou contra Deus, ele lutou, né, contra Deus, ele lutou com Deus. E a Bíblia diz que ele prevaleceu. Então, tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração, na sua vida. Deus quer lhe fazer, Deus quer mudar, Deus quer transformar daqui para frente. Não viva mais essa vida sem resultado. Eis que faço nova todas as coisas. Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Deixa eu botar aqui o ar-condicionado aqui, está esquentando aqui. Amém, irmãos? Está pegando fogo. Amém? Está comigo aí nessa manhã? Você está comigo aí? Dê um glória aí, irmãos. Amém? Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, para que nós possamos deixar algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 10. Eu quero mostrar algumas coisas que a gente precisa deixar. Porque senão nós não vamos ter os mesmos, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. E o Senhor nos ensina. Ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Amém. Bom dia. Eita glória. Wilson. Amém, pastor Leonilson. Amém. Glória a Deus. Um abraço, né? Edneia Raulino, Marisa, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Entenda isso aqui, povo. Divulgue aí essa programação. Divulgue. Nós vamos entrar em 2025 com o nosso pé direito. Bernadette, que Deus abençoe. Nós vamos entrar para frente mesmo. Nós não vamos viver esse ciclo vicioso de derrota, de escassez, não. Nós vamos viver um tempo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você não é movido por circunstância, você é movido por fé. O justo, ele não vive por aquilo que vê, ele vive por aquilo que ele crê, por fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, então. Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Assim como você foi batizado, eles também foram batizados. Aquela passagem do Mar Vermelho, aquilo era uma tipologia, aquilo era uma representatividade daquele que o povo estava sendo batizado, nas águas e na nuvem, porque a nuvem cobria eles, que era a presença de Deus. Aí ele diz assim no versículo 2: todos eles comeram de um só manjar espiritual.
Veja que eu estou falando aqui no manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual. A mesma fonte que você bebe, o mesmo manjar que você come, eles também comeram. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o Jesus, ele aparece para eles na teofania. Entendeu? Jesus aparece para eles na teofania. Ou seja, Jesus, quando Deus manda Moisés falar com a rocha, aquela rocha era Jesus. Tocou na rocha, Jesus, então deu água para aquele povo. Eles beberam do mesmo manjar, eles beberam da mesma fonte, comeram do mesmo manjar. Amém, irmãos? Essas pessoas, esse povo lá. Só que quando nós olhamos aqui o versículo de número 4, ele diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Está aqui. Então o mesmo Deus que você serve, o mesmo Deus que nós servimos, o mesmo Deus que nós professamos, o mesmo Deus em quem nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles também foram batizados lá também, nas águas e na nuvem, e comeram do mesmo manjar, beberam da mesma fonte. Ou seja, isso é para não ter, Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Aí ele vai dizer aqui no versículo número 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Por que Deus não se agradou da maioria deles? Porque ele estava vindo de um lugar de escravidão. Ele estava vindo onde? Do Egito. Ele estava vindo do Egito, lugar de escravidão, onde a mente não muda, onde a mente não é uma mente transformada. Como é que nós vamos sair do Egito? Como é que nós vamos sair do mundo e o mundo não sai da gente? Como é que você vai sair de dentro do Egito e o Egito não sai de dentro de você? É tanto que chegou um tempo que eles começaram a sentir fome e que os desejos de comer cebola. Cebola por acaso é comida? Alho por acaso é comida? Não. É uma mente escrava mesmo, é uma mente pequena, é ou não é? Se o camarada comesse no Egito picanha, né, irmão? O camarada comesse uma coisa boa assim, né, irmão? Uma carne, um contrafilé, uma coisa boa, mas o camarada lembrar de cebola, lembrar de alho do Egito, tem misericórdia, isso é uma escravidão mesmo, deixa o camarada escravo por coisas pequenas, né? Muito bem. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Eita Deus, agora pegou, viu? Foi exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Primeira coisa aqui é cobiça. Ou seja, tem que deixar, irmãos. A cobiça tem que deixar. Primeira coisa que eles fizeram foram cobiçar. Outra coisa aqui, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se a se divertir. Ou seja, sabe o que é se divertir? Brincar, dançar. Sabe quantas pessoas estão brincando hoje com a palavra de Deus? Assim, ó. Sabe quantas pessoas estão se divertindo aí? Por isso que a palavra de Deus diz que a vinda de Deus, do Senhor, vai ser como nos dias de Noé, onde estava todo mundo comendo, todo mundo dançando, todo mundo brincando, e ninguém viu na hora que veio a chuva e o dilúvio. É assim. Porque tem muitas pessoas brincando, eles sentaram, eles começaram, pois assim, ó, não vos façais, pois idólatra. Outra coisa é a idolatria. Quantas pessoas estão endeusando o homem? Você já parou? Eu estou seguindo esse cara. Esse cara é o cara, essa mulher. Olha só o que ela fala, o que ele fala, o que ele deixa de falar. Segue Jesus, segue a palavra. Jesus diz assim: já está feito. O que eu tenho para você já está feito. Eu já fiz para você. Amém? E ele diz assim, versículo 8: e não pratique imoralidade. Aqui está. Uma das coisas que a gente precisa deixar. Imoralidade. Essa palavra, ela no grego quer dizer porneal, quer dizer prostituir o próprio corpo para a concupiscência de outro, entregar-se à relação sexual ilícita, cometer fornicação, ser dado à idolatria, adorar ídolos. Isso aqui, essa aqui, imoralidade é isso aqui. Idolatria é isso aqui. Então nós precisamos deixar. Precisamos abandonar, deixar de lado, né?
E ele diz assim, ó, versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova. Eita! E nós colocamos Deus à prova, sim ou não? Quantas vezes nós colocamos Deus à prova? Nós queremos provar Deus, né? Eu não vou falar por causa do horário, já está muito. Deixa eu olhar que hora é essa daqui, deixa eu pegar o meu celular aqui. 11 horas. Não, tem tempo ainda, dá tempo. Até meio-dia tem tempo. Nós estamos conversando. E nessa conversa aqui, bíblica e espiritual para a sua vida, você vai viver um tempo novo de Deus. Um tempo de resultados em Deus. Se você não olhar para as circunstâncias, porque se você olhar através dos teus olhos naturais, na ótica humana, como disse Jó, não tem como. Pode haver esperança para a árvore que se for cortada. Pode, por um acaso, se você olhar na ótica humana, e se morrer o seu tronco na terra, por acaso, na ótica humana, essa árvore, depois do seu tronco morrer na terra, na ótica humana não tem como. Se você olhar na ótica humana, não tem como. Mas quando Jó diz assim, mas ao cheiro das águas brotará e dá fruto como a erva nova, como uma planta nova. Ao cheiro das águas, as águas é a palavra, as águas é o Espírito Santo, as águas é a obediência, as águas é a fidelidade, as águas são o nosso serviço para com Deus, as águas são a nossa sinceridade para Deus. Vai fluir, você vai fluir de uma forma diferente. Vai fluir de uma forma diferente. Então, é isso que se nós olharmos na ótica humana, nas circunstâncias, naquilo que você está vendo hoje, com certeza não irá ter resultado nenhum. Mas eu creio que se você colocar em prática a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é para ser pregada, ela é para ser vivida. A palavra de Deus, ela é para ter uma prática. O Senhor nos ensina a viver na praticidade da sua palavra. Tiago fala isso, né? Não seja tão somente ouvinte, mas praticante da palavra. Ou seja, quando nós praticamos, o Senhor Jesus em Mateus 7, o versículo de número 23, 24 ali, ele vai falando um homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Ele está falando ali de oportunidade. O cara teve a oportunidade de fazer aquilo que é certo, de andar pelo caminho certo, de edificar a sua casa sobre a rocha, de edificar a sua casa num lugar onde pode vir qualquer vento, qualquer vendaval, qualquer maremoto, terremoto espiritual que seja. Ela não vai cair porque está edificada na rocha. Mas aquele camarada que ouvinte não é praticante, ele é um camarada assemelhado a uma pessoa insensata, imprudente. Uma pessoa que ouve a palavra, não pratica, edificou a sua casa sobre areia. Vai vir qualquer vento que der, vai dar contra aquela casa. E grande vai ser a sua ruína. Não precisa nem um temporal, né? Um vento aí pequeno já derruba essa casa. E ele é claro em dizer isso. A palavra de Deus é prática. E ele vai falando aqui, outra coisa assim, ó, cobiça, idolatria, imoralidade, ponhar Deus à prova. Quando nós chegamos no versículo número 10, o versículo número 10, ele diz assim, nem murmureis, a murmuração. A murmuração faz você voltar para trás. A murmuração faz você andar em círculo no deserto. Não murmure não, irmão. Fecha a tua boca. Coloca um punhado de farinha antes de você falar e você murmurar. Porque se você colocar muita farinha na tua boca, você vai fazer... Você não fala. Então é melhor você não falar. Pense mais, não fale. Não murmure. É ou não é? Seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Estou falando de domínio próprio, estou falando de uma vida nova, um tempo novo da parte de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Você pode dizer, pastor, mas eu já estou com uma certa idade. Abraão começou com 75 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus. O chamado de Moisés se deu aos 80 anos de idade. Ou seja, pastor, mas eu sou muito novo. Jeremias disse assim para o Senhor, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus disse para Jeremias, não diga eu passo de uma criança, porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca, e tudo que eu mandar você vai falar, Jeremias. Pastor Yarles, um grande abraço, pastor Yarles. Estou falando aqui, pastor Yarles, de um tempo novo de Deus.
volta essa live aí, volta essa live. Você que começou agora, volta essa live aí que eu estou falando assim. Deus vai fazer nova todas as coisas. Amém, irmãos? Volte nela desde o início e não deixe um minuto só. Ah, pastor, é muito longa, eu gostaria de uma coisa mais. Irmão, se você quer em Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Amém? 1 Coríntios capítulo 10. Justamente, é isso aí. Não murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O versículo de número 11, para a gente encerrar aqui nessa passagem, ele diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para a advertência nossa. Meu Deus do céu. É um culto, pastor? Meu Deus. Pastor Iar está dizendo, é um culto? Pode ser um culto também, por que não? É um culto online, é um culto ao vivo, é um culto onde você, se você praticar essa palavra, nós estamos vivendo um novo ciclo, pastor Iar. Estou falando aqui de um novo ciclo, 2025. É um ciclo onde o Senhor Jesus, ele disse assim, eis que faço nova todas as coisas. Escreve isso porque é fiel e verdadeiro aquele que fala. E de fato ele diz, já está feito. Em Cristo já está tudo feito, tudo realizado, tudo pronto. Na nossa mente, na nossa caminhada com Ele, nada está ainda realizado. Porque muitas vezes nós estamos cheios de problemas, caminhos errados, e não tomamos o caminho certo. Ainda somos murmuradores, ainda colocamos Deus à prova. Tem muitos que ainda vivem na imoralidade, cobiçam as coisas que não é. Agora ele diz assim, que isso aqui, irmãos, ficou para a nossa advertência de nós. Olha só, e foram escritas para a nossa advertência de nós outros, sobre que os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que está em pé, veja que não caia. Aquele que está em pé, cuide, para que você não caia. O versículo de número, estou falando de 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação, ela é humana, ela é terrena. É por isso que você espiritualmente, você não é terreno, você é espiritual, você é do céu. Então ele diz assim, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permite que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Eita! O que eu olho aqui, irmãos, entenda que por mais que a gente esteja num caminho errado, por mais que a gente esteja num caminho que muitas vezes não agrada, desagrada a Deus, por mais que a gente não esteja trilhando conforme a vontade do Senhor, Deus ainda diz assim, e Ele não vai dar uma luta acima da que você possa suportar, e assim Ele ainda vai dar um escape para que você possa resistir. Só esse Deus pode fazer isso na nossa vida. Amém? Deixa eu colocar aqui um hino para você. Para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Esse Deus é tão maravilhoso, esse Deus é tão lindo, é um Deus tão tremendo, cheio de poder, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Amém, meus queridos? Eu quero que você fique com essa palavra nesse dia 2 de dezembro aqui, né, dando início a uma vida nova, uma vida cheia da grandeza, do poder de Deus, da bondade do Senhor. Eu tenho um Pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar.
mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar.